Imagine um segredo tão sombrio e poderoso que foi selado por milênios. Uma verdade oculta nas profundezas da Bíblia, mencionada brevemente, mas de grande impacto para a humanidade. Você já ouviu falar dos 4 anjos caídos aprisionados às margens do grande rio Eufrates? Quem são essas entidades misteriosas e qual é o seu verdadeiro propósito? Estariam eles apenas esperando a hora certa para cumprir uma profecia terrível que pode mudar o destino do mundo? Na Bíblia, no livro de Apocalipse 9:14-15, encontramos um dos versículos mais intrigantes e assustadores das Escrituras, dizendo ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Esse trecho nos leva a uma pergunta inevitável: por que Deus prendeu esses anjos? E o que acontecerá quando forem soltos? Os estudiosos e teólogos há séculos tentam interpretar esse enigma. Seriam esses anjos apenas figuras simbólicas representando poderes malignos? Ou seriam entidades literais, aprisionadas há milênios, esperando o momento exato para trazer uma destruição sem precedentes à humanidade? O fato de a Bíblia mencionar que esses anjos foram preparados para um tempo específico nos leva a crer que há um propósito divino por trás de tudo isso. Mas antes de nos aprofundarmos nesses seres e no impacto que terão no futuro da humanidade, precisamos voltar no tempo e entender a origem desses anjos caídos. De onde vieram? Por que foram aprisionados? E, principalmente, por que apenas esses 4 foram destacados dentre os muitos anjos que se rebelaram contra Deus? Se olharmos para outros livros da Bíblia, como Gênesis, Daniel e até mesmo Judas, encontraremos referências a anjos que deixaram sua posição original e foram condenados por Deus. O próprio livro de Judas 1:6 diz: e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou na escuridão e em algemas eternas, até o juízo do grande dia. Isso indica que houve uma transgressão específica, um pecado tão grave que exigiu uma punição imediata e definitiva. Mas o que esses anjos fizeram para merecer um destino tão cruel? E por que seu retorno à liberdade está diretamente ligado a um evento catastrófico na história da humanidade? Algumas interpretações sugerem que esses anjos estavam envolvidos nos eventos de Gênesis 6, quando os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens e geraram uma linhagem híbrida chamada de Nefilim. Será que esses 4 anjos caídos tiveram um papel fundamental nesse evento e, por isso, foram aprisionados de forma tão severa? A verdade sobre esses anjos caídos pode ser muito mais aterrorizante do que imaginamos. Eles não apenas desobedeceram a Deus, mas cometeram algo tão grave que precisaram ser detidos e impedidos de influenciar o mundo, pelo menos até que sua hora chegasse. Agora, a grande questão é: o que acontecerá quando esses anjos forem finalmente libertos? Estamos nos aproximando desse momento profético. Nos próximos blocos, vamos explorar cada detalhe sobre esses 4 anjos, suas possíveis identidades, o motivo exato de sua queda e, principalmente, o que podemos esperar para o dia em que forem soltos. Você está pronto para conhecer a verdade? O que revelaremos a seguir pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o fim dos tempos. Para entendermos quem são esses 4 anjos caídos mencionados em Apocalipse, precisamos voltar no tempo, muito antes da criação da humanidade, antes mesmo do Jardim do Éden, quando os anjos ainda habitavam os céus ao lado de Deus. Sabemos que houve uma rebelião celestial liderada por Lúcifer, o querubim ungido que desejou ser igual ao Altíssimo. Como descrito em Isaías 14:12-15 e Ezequiel 28:12-17, essa revolta levou à queda de 1/3 dos anjos, que foram expulsos dos céus. Mas será que esses 4 anjos do Eufrates estavam entre os seguidores de Lúcifer? Ou seu pecado foi ainda mais grave? Muitos estudiosos apontam que a referência a esses anjos aprisionados pode estar diretamente conectada a um outro episódio misterioso da Bíblia, Gênesis 6. Ali, encontramos um relato perturbador sobre os filhos de Deus que desceram à terra e tomaram esposas humanas, gerando uma raça de gigantes, conhecidos como Nefilim. Esse evento foi tão grave aos olhos de Deus que ele decidiu trazer o dilúvio para limpar a corrupção da terra. O livro apócrifo de Enoque, embora não faça parte do cânon bíblico, aprofunda essa história e menciona um grupo de anjos chamados de vigilantes, que quebraram a ordem celestial ao ensinarem aos homens conhecimentos proibidos
e ao se unirem às mulheres humanas. Segundo Enoque, Deus ordenou que os líderes dessa rebelião fossem aprisionados em abismos profundos, aguardando o juízo final. Poderiam esses 4 anjos caídos ser os chefes dessa revolta? Outra possibilidade intrigante é que esses anjos sejam os responsáveis diretos por trazer ao mundo uma corrupção e um nível de maldade que excedeu até mesmo os feitos de Lúcifer e seus seguidores. Se observarmos atentamente a profecia de Apocalipse, notamos que esses anjos não apenas foram presos, mas estavam preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano. Isso sugere que seu aprisionamento não foi um simples castigo, mas parte de um plano divino meticuloso, um evento predestinado para ocorrer em um momento exato da história humana. E por que o rio Eufrates? Esse rio tem um papel central na narrativa bíblica, sendo um dos rios que fluíam do Éden, Gênesis 2:14, e também o cenário de diversos eventos históricos e proféticos. Foi nas suas margens que a Babilônia floresceu, uma cidade que simboliza a rebelião contra Deus. Em Jeremias 51, 63 a 64, vemos uma profecia onde Babilônia é condenada a afundar nas águas do Eufrates, assim como seus pecados a levariam à destruição. Poderia haver uma conexão entre a antiga Babilônia e esses 4 anjos caídos? Ao longo da história, o Eufrates sempre esteve envolvido em conflitos, sendo um ponto de encontro entre impérios e civilizações que marcaram o destino da humanidade. Será que esse rio foi escolhido por Deus como uma prisão para esses anjos, devido ao seu significado simbólico e estratégico? Ou será que o local do aprisionamento guarda segredos ainda mais sombrios, como portais espirituais ou uma barreira entre dimensões? Agora que compreendemos melhor a possível origem desses anjos caídos e suas conexões com eventos passados, surge uma pergunta ainda mais inquietante. Por que Deus determinou que eles fossem libertos em um momento específico? Que papel eles desempenharão no grande desfecho da história humana? Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais essa questão e desvendar as profecias que indicam um impacto devastador da libertação desses seres sobre o mundo. A profecia de Apocalipse 9 nos revela um detalhe perturbador. Os 4 anjos caídos não estão apenas presos por castigo, mas sim preparados para um momento exato da história. Isso significa que sua libertação não será um acidente ou um ato de misericórdia divina, mas sim uma parte essencial do plano escatológico. Mas o que esses anjos farão quando forem soltos? O próprio versículo nos dá uma pista. Eles serão responsáveis pela morte de 1/3 da humanidade. Aqui, um detalhe chama a atenção. Deus não apenas os aprisionou, mas determinou um momento exato para sua soltura. Isso sugere que eles têm um papel crítico na realização dos eventos finais que levarão ao Armagedon. Em outras palavras, sua libertação será um dos marcos mais sombrios do fim dos tempos. Mas como exatamente eles cumprirão essa terrível missão? A pista está no próprio capítulo 9 de Apocalipse. Antes da libertação desses 4 anjos, é mencionado um exército aterrador de 200 milhões de cavaleiros demoníacos que trarão destruição à terra. Apocalipse 9, 16 a 17, descreve esses guerreiros como seres de aparência infernal, com couraças de fogo e enxofre, montados em cavalos cujas bocas expelem fumaça e enxofre. Poderiam esses anjos caídos ser os líderes desse exército? Se sim, isso significa que eles não virão sozinhos, mas trarão consigo uma horda de destruição nunca antes vista. Outra teoria intrigante é que esses anjos sejam os catalisadores para eventos geopolíticos e espirituais que conduzirão à guerra final. O Eufrates é um rio historicamente crucial para o Oriente Médio e tem sido um ponto de conflito há milênios. Apocalipse 16:12 menciona que o rio será secado para preparar o caminho para os reis do Oriente. Poderia a libertação desses anjos estar diretamente conectada ao cenário de guerra global que levará ao Armagedon? Além disso, existe a possibilidade de que esses 4 anjos sejam entidades superiores na hierarquia demoníaca, possuindo um poder comparável ao dos príncipes mencionados no livro de Daniel. Em Daniel 10:13, o profeta descreve um conflito espiritual entre o arcanjo Miguel e o príncipe do reino da Pérsia, uma entidade demoníaca de grande influência sobre aquela nação. Se os 4 anjos caídos forem príncipes de esferas malignas,
Sua libertação poderia significar o início de uma dominação espiritual sobre os líderes das nações, levando a humanidade a uma guerra final inevitável. Mas talvez a questão mais aterrorizante seja esta: a humanidade estará pronta para enfrentar a fúria desses anjos? Vivemos em um tempo onde muitos desacreditam das profecias bíblicas, ridicularizam a ideia do sobrenatural e ignoram os avisos que Deus nos deixou. No entanto, os sinais estão se cumprindo diante de nossos olhos. O mundo caminha para um colapso moral, guerras e rumores de guerras aumentam, e a tecnologia avança para um ponto onde o controle global se torna cada vez mais possível. Estariam os 4 anjos caídos prestes a serem libertos? Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais os efeitos da soltura desses anjos e o impacto que isso terá sobre o destino da humanidade. O que nos aguarda nos anos finais da Terra? Estaremos preparados para o que está por vir? A verdade pode ser mais aterrorizante do que imaginamos. Se há algo que a Bíblia nos ensina sobre o fim dos tempos, é que nada acontece por acaso. Cada evento profético está conectado a um plano divino que se desenrola lentamente, preparando o caminho para o clímax da história humana. E quando falamos sobre a libertação dos 4 anjos caídos, não podemos ignorar um dos personagens mais enigmáticos e temidos do Apocalipse, o Anticristo. Será que esses anjos caídos terão um papel fundamental na ascensão dessa figura profética? Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 a 4, o apóstolo Paulo nos alerta sobre a vinda do homem da iniquidade, aquele que se levantará contra Deus e enganará as nações. Esse personagem, descrito como um líder político e religioso, terá poder sobre toda a terra, promovendo uma falsa paz antes de revelar sua verdadeira natureza. O que poucos percebem é que a libertação dos 4 anjos pode estar diretamente conectada a esse momento. Afinal, esses anjos não são apenas seres espirituais malignos, mas forças de destruição que podem preparar o cenário para o domínio do Anticristo. Como isso aconteceria? A resposta pode estar no caos que sua libertação causará. Se esses anjos realmente liderarem o exército de 200 milhões de cavaleiros demoníacos mencionados em Apocalipse 9, a Terra será lançada em um estado de guerra, destruição e morte sem precedentes. Imagine o colapso das nações, o terror se espalhando pelo mundo e as pessoas clamando por um líder que traga ordem e segurança. Nesse cenário, o Anticristo surgiria como o salvador da humanidade, oferecendo soluções para a crise global, enquanto, na verdade, conduz o mundo para a sua ruína final. Mas há algo ainda mais assustador. Apocalipse 13, 2 descreve que o poder do Anticristo virá do próprio dragão, que é Satanás. Se esses 4 anjos caídos foram aprisionados por cometerem pecados extremos, será que sua libertação lhes concederá um novo papel ao lado do Anticristo? Poderiam eles se tornar generais do exército infernal que acompanhará esse líder maligno na batalha final contra Deus? Outra pista importante está em Apocalipse 16, 13 a 14, onde vemos 3 espíritos imundos saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Esses espíritos são descritos como agentes demoníacos que influenciarão os reis da terra a se juntarem à batalha do Armagedon. Seriam esses 4 anjos caídos os responsáveis por esse engano global, convencendo as nações a se voltarem contra Deus? Se olharmos para o contexto geopolítico do mundo atual, vemos que o Oriente Médio continua sendo um ponto de tensão, exatamente onde o rio Eufrates está localizado. Conflitos entre nações, disputas territoriais e interesses religiosos tornam essa região um verdadeiro barril de pólvora. O simples secamento do Eufrates, mencionado em Apocalipse 16, 12, já poderia ser suficiente para desencadear uma guerra de proporções catastróficas. Mas e se, além disso, forças sobrenaturais estivessem atuando nos bastidores para garantir que essa guerra aconteça? O que estamos vendo se encaixa perfeitamente no padrão das profecias bíblicas. Os 4 anjos caídos podem ser mais do que apenas destruidores. Podem ser os verdadeiros arquitetos do caos que permitirá a ascensão do governo global do Anticristo. A questão que fica é: se isso estiver prestes a acontecer, estamos preparados? Nos próximos blocos, vamos explorar os sinais de que a libertação desses anjos pode estar mais próxima do que imaginamos e
como tudo isso se encaixa no grande desfecho da humanidade. O fim está mais próximo do que pensamos. Se os 4 anjos caídos são peças fundamentais na grande narrativa do Apocalipse, então surge uma questão inevitável. Estamos nos aproximando do momento de sua libertação? Como podemos reconhecer os sinais que indicam que sua hora está chegando? A Bíblia nos dá pistas e advertências sobre os eventos que antecederão o fim. E quando analisamos os acontecimentos atuais, é impossível não perceber a semelhança com o que foi profetizado há milhares de anos. Um dos principais sinais mencionados por Jesus no sermão profético de Mateus 24 é o aumento da violência, da corrupção e da apostasia. Ele diz em Mateus 24:12: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." O mundo de hoje reflete exatamente isso. Vemos guerras, conflitos, nações divididas, crises econômicas, desastres naturais e uma sociedade cada vez mais distante dos valores morais. Mas o que isso tem a ver com os 4 anjos caídos? Se acreditarmos que sua libertação está diretamente ligada ao caos e à destruição global, então o cenário atual pode ser uma preparação para sua chegada. Apocalipse 9:15 diz que esses anjos foram preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano específicos. Isso significa que Deus já determinou o momento exato em que eles serão soltos. Mas será que esse momento está mais próximo do que imaginamos? Outro ponto que devemos considerar é o próprio rio Eufrates. Esse rio, que sempre teve grande importância na história bíblica, está literalmente secando nos dias de hoje. Relatórios mostram que o fluxo de água do Eufrates tem diminuído drasticamente, algo que era impensável há algumas décadas. E por que isso é importante? Porque Apocalipse 16:12 afirma que o rio secará para preparar o caminho dos reis do Oriente, um evento que precederá a batalha final do Armagedon. Se o rio já está secando, isso pode ser um indício claro de que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Além disso, o crescimento das tensões no Oriente Médio pode ser outro sinal significativo. O Apocalipse nos mostra que essa região será o centro dos eventos finais da humanidade. O próprio fato de que o rio Eufrates passa por países como Turquia, Síria e Iraque, locais onde conflitos militares e tensões geopolíticas estão sempre presentes, indica que algo maior pode estar sendo preparado nos bastidores. Outro fator que não pode ser ignorado é o avanço tecnológico e a capacidade do homem de criar armas de destruição em massa. Apocalipse 9:18 descreve que 1/3 da humanidade será morto pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Se interpretarmos isso de forma literal, poderíamos associar essa profecia a um possível evento nuclear ou a armas biológicas avançadas. Será que os 4 anjos caídos terão influência sobre líderes mundiais para desencadear esse tipo de destruição? Por fim, devemos considerar o aumento da influência demoníaca no mundo moderno. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haveria uma explosão de engano espiritual, com muitos sendo seduzidos por doutrinas malignas e falsos profetas. 1 Timóteo 4:1 nos adverte: "Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." Esse ambiente espiritual corrompido pode estar preparando o caminho para que os 4 anjos caídos exerçam sua influência de maneira ainda mais direta sobre a Terra. Diante de tudo isso, fica a grande questão: e se estivermos mais perto do que imaginamos? E se os sinais já estiverem ao nosso redor, mas poucos estão percebendo? No próximo bloco, chegaremos à conclusão desse mistério e entenderemos o que podemos fazer diante dessa realidade profética assustadora. O destino da humanidade está prestes a ser selado. Diante de tudo o que foi revelado até agora, fica uma pergunta que não pode ser ignorada: se a libertação dos 4 anjos caídos realmente estiver próxima, o que podemos fazer? Como devemos nos preparar para os eventos que virão? E, acima de tudo, há alguma esperança para aqueles que desejam escapar da destruição iminente? A Bíblia nos ensina que, por mais sombrias que sejam as profecias do fim dos tempos, sempre há um caminho para a redenção. Em Lucas 21:36, Jesus nos dá um conselho crucial: "Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem." Isso significa que a chave para sobreviver ao que está por vir não está na força humana ou em estratégias políticas, mas sim em um relacionamento verdadeiro com Deus. O Apocalipse nos mostra que o mundo passará por um período de trevas jamais visto antes. A guerra, a destruição
e a enganação espiritual alcançarão um nível sem precedentes, e os 4 anjos caídos desempenharão um papel central nesse colapso global. Mas a Bíblia também nos garante que Deus sempre preserva um remanescente fiel, aqueles que confiam nele e permanecem firmes na fé. Outro ponto que não pode ser ignorado é que, apesar do caos que esses anjos trarão, eles não terão a vitória final. Apocalipse 19 e 20 nos revela que no fim de tudo, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, e Satanás será derrotado pelo próprio Jesus Cristo. Isso nos mostra que, por mais aterrorizantes que sejam esses eventos, Deus continua no controle absoluto da história. Os 4 anjos caídos podem ser libertos, podem trazer destruição e guerra, mas no final a justiça de Deus prevalecerá. Diante de todas essas revelações, a grande pergunta que cada pessoa deve se fazer é: de que lado eu estou? Estarei preparado para enfrentar o que está por vir? Muitos vivem suas vidas como se essas profecias fossem apenas histórias distantes, como se jamais fossem se cumprir. No entanto, a cada dia, vemos o mundo caminhando para um ponto sem retorno. Guerras, imoralidade, engano espiritual, a seca do Eufrates. Todos esses sinais já estão diante de nós. Será que ainda há tempo para ignorá-los? A verdade é que não há mais espaço para neutralidade. O mundo está se preparando para o seu desfecho final, e cada pessoa precisa decidir de que lado estará quando os eventos começarem a se desenrolar. O tempo da graça está chegando ao fim, e a única segurança verdadeira está em Jesus Cristo. Aqueles que permanecerem fiéis a Ele serão preservados, seja escapando desses eventos ou enfrentando-os com a certeza de que há algo muito maior esperando por eles na eternidade. O que está por vir pode parecer assustador, mas a última palavra sempre será de Deus. Os 4 anjos caídos terão sua liberdade temporária, mas o fim deles já foi determinado. A humanidade pode sofrer, mas aqueles que confiam no Senhor terão um futuro glorioso ao lado dele. Agora, a decisão é sua. Você continuará ignorando os sinais ou começará a se preparar para o que está prestes a acontecer? A única certeza que temos é que tudo o que foi profetizado se cumprirá. E quando os 4 anjos caídos forem soltos, o mundo jamais será o mesmo. Você está pronto para o que está por vir?